Pessoal, tudo bem? Sou o professor Gustavo, estamos aqui com mais um podcast da Educando Solar. Muito obrigado pela companhia de vocês. Antes de eu apresentar minha convidada, eu gostaria de fazer um convite. Siga-nos no Instagram, @Educando Solar, e também no nosso YouTube. Lá você vai ter acesso a todos os nossos podcasts na íntegra, para você ver e rever quantas vezes quiser, tá ok? Então, estou aguardando vocês lá. Bom, o nosso podcast de hoje é um tema bem legal, bem motivador, e eu estou aqui com a Ana Paula Afonso, que gosta de ser chamada de Paula. A Paula é formada em administração e gestão de pequenas empresas, com pós-graduação em docência, sustentabilidade, projetos e processos. E trabalha com projetos de impacto socioambiental e ao empreendedorismo no terceiro setor. Muito obrigado por aceitar esse convite, Paula. E é um prazer recebê-la aqui no nosso podcast da Educando Solar. Então, o prazer é todo meu. Eu fico muito contente de ter recebido o convite, de estar alinhado com o tema aqui. Já venho acompanhando vocês desde que eu conheci o projeto. Eu acho que começa por aí mesmo, pela educação, mas a gente vai desenvolver ali. Então, eu estou muito feliz de estar por aqui hoje, da gente trocar uma ideia, a gente conseguir levar informação para todo mundo, né, que está nessa cadeia, tanto do terceiro setor, que a gente fala que são organizações sem fins lucrativos, mas também para o segundo setor, que são as empresas particulares, e até para o primeiro setor, que é o governo. Então, a gente tem todo esse alinhamento e a energia solar passa por tudo isso. Então, a pergunta-chave aqui do nosso podcast, Paula, como que a energia solar vai se encaixar ou vai funcionar como um elo do terceiro setor com o segundo setor e o primeiro setor? Só para esclarecer, o primeiro setor é o Estado, né, são os governos. O segundo setor são as empresas com fins lucrativos, seja ela de qual segmento for. E o terceiro setor são as empresas sem fins lucrativos, e nelas se encaixam as organizações não governamentais e todas as derivações disso. Exatamente. Como que a energia solar vai funcionar como esse elo aí? O que acontece? Todo mundo pensa assim: vou usar os serviços de tal empresa e nunca mais vou me relacionar, não. Quando você tem algum serviço, é para servir para alguma dor, solucionar alguma dor sua. E você se lembra daquela empresa com qual você já teve algum tipo de relacionamento. Mas, para isso, ela precisa chamar atenção, ela precisa ter um diferencial competitivo. E, para conseguir esse diferencial, existem muitas formas de fazer. Eu preciso de um plano. Como é que eu vou impactar aquela vida, aquela pessoa, para ela se lembrar? Então, a gente não lembra de qualquer coisa, são coisas que impactam. Então, por exemplo, eu estou passando numa rua e aquela cor diferencia. Eu vivi algum tipo de experiência. Esse diferencial competitivo, ele pode ser aproveitado, por exemplo, quando eu economizo alguma coisa com energia e vai me sobrar dinheiro para alguma outra ação que vai impactar meu cliente. Por exemplo, eu vou fazer uma ação naquela comunidade e essa comunidade vai se lembrar de mim. Eu vou dar um exemplo simples. Você precisa de um exame de imagem, por exemplo. Só quando você precisa de alguma coisa de saúde que você vai atrás. Mas no resto do tempo, eu passo por aquela empresa, eu vejo alguma coisa daquela empresa, eu vejo o marketing daquela empresa, alguém me referencia aquela empresa. No Dia da Mulher, por exemplo, ela fez uma ação de mamografia grátis para as mulheres daquela vizinhança. Então, o melhor marketing é o que não é marketing, aquele que traz para você esse impacto positivo, e quando você precisa, seja no momento de dor, necessidade ou desejo, você se lembra dessa empresa. Então, não é só porque ela fez um diferencial ali a longo prazo, mas ela criou um relacionamento. Então, a energia solar, ela vai trazer o impacto de longo prazo para aquela região e para aquela empresa, mas também vai permitir que eles consigam, com menor despesa, fazer mais, tanto para a própria empresa, quanto para o colaborador, quanto para o cliente, quanto para a comunidade e o mundo como um todo. Legal. Então, é que ele inclui. Paula, mas o que a gente percebe muito é que, às vezes, as organizações de terceiro setor, de uma maneira geral, elas focam muito, e não está errado isso, elas focam muito no serviço que elas prestam. Sim. Né? Seja uma creche, seja uma horta comunitária, seja o serviço que for. Então, elas focam muito no produto final delas. Sim. E se esquecem um pouco da gestão
Porque quando a gente fala de energia solar, a gente está falando um pouco de gestão também do negócio. Também, né? Ele é um ambiental, mas está falando de gestão. Isso, mas é porque, na verdade, para começar um negócio, eu preciso fazer conta. Precisa. Né? Eu preciso ver quanto é que vou investir para ver quanto é que tem o retorno. Na verdade, eu preciso saber quanto é que eu gasto de energia para saber quanto é que vai ser o dimensionamento para entender do investimento e do retorno que eu vou ter para o benefício da minha comunidade ou do meu cliente final. E como, então, colocar esse conceito de gestão nessas organizações que, às vezes, a gente vê que tem muita gente com muita boa vontade, mas, às vezes, carente de conhecimento profissional? Sim. Então, vamos começar pelo início. Opa. Primeira coisa, eu brinco assim, você falou do Instagram, então eu falo, me segue que eu tenho um plano. Então, ideias.com.impacto, tem um plano lá. No livro eu falo o seguinte, a gente tem que começar com um plano, mas a gente precisa falar sobre dinheiro. E aí, quando a gente fala de organização não governamental, é muito difícil falar de dinheiro, porque às vezes eles estão preocupados. Por exemplo, se eu atendo animais abandonados, eu vou pensar na ração, mas eu não penso na gestão como um todo, né? Sustentabilidade é algo que se sustenta ou mantém ao longo do tempo, é a perenidade daquele serviço. Então, muitas instituições fecham as portas no seu negócio principal, que é atender uma comunidade específica, crianças ou idosos ou pessoas com qualquer outra necessidade, porque eu não consigo fazer a gestão a longo prazo. Eu não calculei o meu plano daqui 5, 10 anos. Então, quando eu penso na energia solar, por exemplo, eu vou calcular aí quanto isso vai me dar um retorno ao longo do tempo. E é um investimento que vai me dar um retorno ao longo do tempo. Mas eu estou pensando em o impacto ambiental que isso causa, e, na verdade, positivo, Sim. E o impacto financeiro. A gente precisa falar sobre dinheiro. Então, o gestor dessas instituições, eles precisam pensar nisso. Fazer a gestão é você ter um plano. Qual é a meta? Onde eu quero chegar? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, a primeira coisa do plano é onde eu quero chegar. Eu quero chegar em 100 famílias atendidas. Hoje eu tenho 50, exemplo. Eu quero chegar em 3 regiões. Hoje eu tenho uma região que eu atendo. Para chegar nisso, o meio do caminho são também definir, né? O meu objetivo final, que é 100, é mensurável, então eu tenho que saber sobre indicadores, né? Metas, indicadores, como que eu formulo isso. Então, a gente precisa criar o letramento, a educação para eles entenderem que quando você vai sentar numa mesa de negociação, vai escrever o seu projeto, vai definir isso tudo no seu plano de trabalho, você tem essas metas. E como eu vou alcançar isso em 12 meses, em 24 meses, né? E mais tempo? Então, eu tenho os indicadores. Então, a primeira coisa é fazer um plano de trabalho, né? Segundo, onde eu quero chegar e como que eu vou chegar lá? Através de indicadores. Se eu vou daqui a Brasília, eu tenho 300 quilômetros. Então, quantos quilômetros por hora eu vou para chegar em Brasília em 2 horas e meia? Então, essa é a informação que a gente precisa. Então, definir onde eu quero chegar. Exemplo, Brasília. Definir quanto de velocidade eu vou poder imprimir daqui para lá. Os indicadores. E a partir disso, então, eu começo a pensar melhor. Eu vou fazer a gestão disso como? Eu tenho que trazer gente qualificada, então como que eu vou atrair meus voluntários? Como que eu vou atrair mão de obra qualificada? Eu tenho um plano de recompensa para os meus voluntários? Eu estou qualificando eles? Tem empresas como a Juno Achievement, por exemplo, que é mundialmente conhecida, que faz esse plano. Além do voluntário receber um certificado, ele tem eventos que vão atrair eles, né, o pessoal do RH, que vão estar aí nesse relacionamento. Então, você tem que, primeiro, ter um plano. Segundo, fazer os seus indicadores, para saber onde vai acertar. E depois você vai diminuindo aí os seus problemas. E dinheiro. Como é que eu resolvo isso? Porque qualificação eu falei, dei uma dica aí, né? Agora dinheiro, vamos falar de dinheiro. E é interessante, né, porque muita gente confunde as coisas, né? O voluntariado acha que é só na boa vontade que as coisas funcionam. E não é assim. Apesar da gente ver que tem muita gente que vai, como a gente fala, vai peitando, vai desbravando na boa vontade. Mas não é sustentável. Só que aí não se sustenta, né? E a gente vê muitas oportunidades surgindo e às vezes fala, cara, não foi para frente justamente porque às vezes não tinham todas as peças no tabuleiro ou todas as informações necessárias. E não adianta. Mesmo para criar alguma coisa, alguma empresa bacana no terceiro setor, vai precisar de dinheiro. Vai. É aí que entram, por exemplo, umas parcerias público-privadas? Sim, nós temos aí, falando de dinheiro especificamente, né, que é necessário, você tem... Eu vou construir um projeto,
seja ele social ou socioambiental, e nele eu vou ter que descrever tudo que eu tenho de recurso. Às vezes é o recurso construído de infraestrutura e às vezes de pessoal qualificado. Eu vou terceirizar parte dessa produção, então imagina, eu tenho aí um lar de longa permanência, que é antigamente chamado abrigo de idosos, não é mais, é lar de longa permanência, e os idosos estarão lá, mas precisam de uma piscina aquecida. Então, eu vou escrever um projeto e eu incluo o fisioterapeuta, aquele espaço ali que vai ter os acessórios para aquele vestiário que seja ali. E aí, quando eu falo sobre essas despesas, eu preciso ler o edital, interpretar se cabe a gente colocar nessa infraestrutura. Mas, às vezes, o retorno que eu vou conseguir com aquele projeto, eu consigo diminuir a minha despesa ali e colocar o aquecimento a partir dessa energia. Porque se eu tenho um lar de longa permanência, eu preciso pensar daqui 5, 10 e 20 anos. Eu preciso entender o envelhecimento daquela cidade ou daquele região que eu atuo. Então, se eu tenho um envelhecimento populacional que está caminhando, por que eu vou pensar só em 5 anos? Por que eu não vou pensar em 10 e não vou construir meu projeto já no argumento colocando isso? Então, eu preciso conhecer essas informações aí e eu vou construir, olha, aqui com esse projeto nós prevemos uma redução de despesas X na nossa operação, que vai capacitar que em vez de atender 5 idosos, exemplo, vou atender 10, vou atender 15, vou atender 20, ou vou atender a comunidade. Então, o gestor, quando ele pensa em gestão, ele pensa em perenidade, ele pensa no futuro e ele vai pensar em relacionamento a longo prazo, tanto no mantenedor. E aí, na parceria público-privada, você vai olhar, não é só o governo. Você tem bancos, tem outras instituições e fundações que desdobram. Você tem até fomento aí a partir da ONU, tem bancos de websites, né, que são portais, que você consegue fazer a busca por tipo. Então, se às vezes você vai fazer um projeto social que ele é só cultural, ele não encaixa, você tem outros tipos de projeto que vão te ajudar na infraestrutura. Ou a economia gerada com o que eu estou fazendo aqui no meu projeto core de negócio, eu consigo... Estou fazendo aqui com suporte do Estado, mas esse outro eu faço com patrocínio. E por que não patrocínio daquela comunidade local? Por que não patrocínio quando eu mostro as vidas que eu impacto ali e como aquilo ajuda uma outra empresa? Não, isso aí sim é público-privado. E às vezes é privado-privado, porque eu vou trazer os três ali para a mesa de negociação, né? E é tão interessante isso que você está comentando, né, Paula? Porque o impacto que uma obra dessa gera na comunidade é grande demais. E às vezes você comentou, por exemplo, do lar de longa permanência. Sim. Muito bem. Com um projeto desse associado a um projeto de energia fotovoltaica, você pode dar mais qualidade para os idosos, ficar lá, de repente, um ambiente mais climatizado, que antigamente, às vezes, por conta do custo da energia, ele não põe um ar-condicionado com medo de ficar com a conta cara, mas já num projeto dele você garante esse conforto térmico. É uma geladeira a mais que você coloca, é uma televisão a mais, é uma sessão de cinema, enfim. Aí eu vou falar de lares também, eu te interrompendo, desculpa, mas vamos falar de lar não só para idosos, vamos pensar nas crianças, exemplo, eu tive um momento com uma instituição também para crianças, as crianças ficam à disposição da justiça até que se defina ou pela adoção, ou se for, por exemplo, para um retorno para a família. E eles pensaram, vamos fazer uma horta comunitária, por exemplo, porque eles recebiam muita doação, mas eles não tinham como comportar isso. Então, se eu tenho aí essa energia à disposição, em vez de ter apenas uma geladeira, por que não um freezer? Ou porque eu tenho mais espaço, né? Por que não? Eles ganharam computadores, né? Então, ter uma salinha climatizada. Então, porque essas crianças, elas teriam que ter nesse lar a mesma estrutura e até melhor do que a que tem em casa. Então, sim, você traz para eles outros confortos que, na verdade, são necessários, que são básicos, e traz também oportunidade. Então, você não tem progresso se você não tiver acesso. Então, eu vou dar acesso à educação, como, por exemplo, durante a pandemia, essas crianças tinham aula à distância. Então, na sua casa, né, na casa que está estruturada, a gente tem isso, durante a pandemia teve-se isso, e lá. Como é que a gente faz essa interação? E até vou além. Tem projetos, por exemplo, que unem a casa de longa permanência com a creche. Perfeito. E aí as vovós contam historinhas para crianças. Já pensou em criar um ambiente em que a iluminação é pensada, a iluminação é pensada, a temperatura é pensada,
condição melhor para a gente fazer a integração dessa passagem aí de conhecimento dos idosos para a criança. Então, a gente tem múltiplos acessos que a gente consegue liberar baseado nesse pensamento de redução de despesa e aumento do meu portfólio, né? Se eu tenho um terceiro setor, eu vou aumentar meu portfólio. Não, e é tão interessante, né, Paula? A gente já falou isso aqui em alguns podcasts. Hoje em dia, tudo é energia, né? A gente até está vendo aí mudanças climáticas e tudo mais pelo uso, parte disso, pelo uso irracional das energias térmicas e tudo mais. Então, a gente, com a energia fotovoltaica, ela vem com esse apelo ambiental muito forte, Sim. Né? Que é sensacional. A gente nem está explorando muito aqui, porque a gente considera que a sua audiência viu passado, assim, eu vi, né? Também. Quem não viu, quem está me vendo aqui, às vezes, pela primeira vez, pode acessar, tem muito conhecimento lá, e não só para profissionais da área, mas também é uma educação que você não vê em faculdade fácil, não acha fácil por aí. Então, você vai construir um conhecimento para você que é do terceiro setor e do segundo setor também, né? Você vai fazer um diferencial competitivo, segue lá, você vai ter muito conhecimento. É isso aí. Então tem esse apelo ambiental que é natural da energia solar, né? E agora com esse apelo, vamos chamar assim, comunitário, que eu acho que é legal, né? Socioambiental, que é juntando as duas coisas. Porque não tem como você abrir qualquer negócio que seja se não tiver energia. Não tem como. Precisa de energia. E o legal é você, de repente, já no começo, no plano de negócio do terceiro setor, já prever isso. Quer dizer, você já está falando que com o projeto da energia fotovoltaica, você vai deixar de gastar tantos reais em energia, justamente justificando o projeto. E isso é tão legal, tem um podcast que a gente fez justamente que é de financiamento, né, as várias linhas de crédito e tem dinheiro sobrando do governo e dos bancos. Tem muito dinheiro sobrando. E você está trazendo aqui, tem até dinheiros internacionais disponíveis para isso, né? Tem muito dinheiro sobrando. E a conta que a gente faz é uma conta tão legal que é o seguinte, para os casos das empresas que já existem. Vamos supor, num exemplo, que ela gaste R$800 de energia por mês. Você consegue montar um projeto em que, num prazo, enquanto dura o financiamento bancário, ela vai pagar, às vezes, ela tem que pagar um mínimo de energia e depois uma diferença que dê até os R$800. Só que você converte parte disso em investimento. E depois de um tempo, acabou o investimento. Aí é que o retorno começa a vir de maneira muito forte. Então, não precisa ter dinheiro, e essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para todos que estão ouvindo, não precisa ter dinheiro para investir em projetos fotovoltaicos. Precisa ter vontade. E aí a Paula está aqui para mostrar, é preciso ter conhecimento de gestão. Sim, é isso, né, sim, Paula? Porque se você pensar no simples, e eu ouvi essa frase recente, que é para ir mais rápido, às vezes tem que ir devagar. E onde é que eu vou devagar e onde é que eu vou rápido é que é o grande gancho, essa grande sacada. Você vai devagar no planejamento. Você planeja com cuidado. Você chama os especialistas. Peraí, eu vou fazer um plano aqui, eu vou fazer uma escolinha de futebol e eu vou ter um ginásio. E aí eu vou ter um anexo em que a gente vai ter também outras atividades, outras modalidades aqui. Exemplo, uma escola de balé, né? E eu atendo uma população que vai ter esses dois segmentos. É um exemplo, tá? Tá, eu vou planejar isso. Então, se eu planejar como eu vou fazer de despesa, como eu vou fazer minha operação, quanto eu vou crescer, quanto eu vou atender, e existem dados do IBGE que mostram onde é que é considerado a população que precisa disso ou daquilo. São regiões, tem um mapa de calor, por exemplo, aqui Goiânia, região, e você vai conseguir entender onde é que você vai atuar. Quem é aquela população que está ali, a idade, o que carece, né, o índice de desenvolvimento. E aí, nesse planejamento, eu vou considerar tudo isso. Então, eles precisam disso. Ok, já entendi. E o que eu preciso nessa gestão? Então, eu preciso ter despesas com o pessoal, com o maquinário, com os acessórios, o que eu vou precisar de equipamento aqui. Quando eu construo tudo isso de uma forma detalhada e repensada, quando eu chegar na fase de operação, eu posso acelerar. Então, quando eu for buscar apoio, não só do governo, mas de outras instituições, né? Como você falou aí, a bancária, por exemplo, mas eu também posso ir no próprio comércio em volta, nas indústrias, a gente tem muita participação. Por quê? Porque ele movimenta.
Então, eu tenho o meu colaborador, que o filho dele está sendo bem atendido ali para um esporte, e aí ele consegue ter um desenvolvimento. Algumas escolinhas, pelo menos dos projetos que eu participo, se a criança não tem uma boa, não pode ter evasão escolar e tem que ter boas notas, senão ele não continua na escolinha de futebol. Né? Exatamente. E aí a gente tem outros, é corrida, mas eles têm o alimento. Peraí, e quem é que nos apoia ali? É um supermercado, mas esse supermercado tem uma operação que consome energia, e como que ele vai consumir energia? Então, às vezes, a gente está pensando que quem vai consumir esse projeto da energia limpa, né, fotovoltaica, é ali um supermercado. Mas aquele supermercado patrocina um projeto social. E aí você pode fazer esse alinhamento, porque ali está movimentando aquela região de uma forma positiva. E eu estou impactando aquele supermercado, que impacta aquele projeto, que impacta aquela indústria, que vai gerar transformação e vai trazer renda. E aquele projeto, de vez em quando, ele faz uma feirinha do empreendedor e aquela mãe também vai ter uma outra, vamos dizer assim, um outro desenvolvimento, vai trazer capacitação, porque existem vários projetos caminhando dentro da mesma instituição. Então, a primeira coisa é, pensa a longo prazo mesmo, porque ninguém abre um negócio para fechar em 5 anos. E quando se fala de terceiro setor, menos ainda. Ele quer alcançar, se pudesse, o mundo inteiro, né? A gente quer salvar o mundo inteiro. Então, você quer salvar o mundo inteiro? Começa assim, pequenininho, pensando como é que eu vou crescer em 5 anos, como é que eu vou crescer em 10 anos, e coloque aí dentro do seu plano toda essa parte de gestão. Como é que eu vou crescer e junto com quem? Quem que eu preciso chamar para me ajudar a crescer? Isso que eu ia perguntar. Às vezes, também de forma errônea, a gente acha que a responsabilidade do terceiro setor é só do governo. Não, é o contrário. É o contrário, né? É o terceiro setor que faz o trabalho que o governo não deu conta de fazer, porque não tem braço. E às vezes as parcerias podem ser do segundo setor. E me vê até uma ideia, alguém do segundo setor, um supermercado, tem lá a sua usina fotovoltaica no telhado, ele pode doar parte da energia, por exemplo. É uma forma de patrocínio. Só né? que aí ele vai precisar de um especialista que vai contar para ele como é que isso funciona, como é que eu dou isso para minha comunidade, como é que eu coloco isso para dentro. Mas é na gestão que ele vai olhar isso e falar assim, quando eu vou fazer isso, como é que eu vou usar essa informação de uma forma positiva, sem pareça que eles chamam de greenwash, né? Que é lavagem verde. Tem muita instituição que é assim, que faz uma lavagem verde, que eu finjo que eu sou eco-friendly, eu finjo que eu faço isso, mas na verdade é só marketing. Na hora não tem aplicação. Então, o marketing é uma das coisas da gestão que tem que ser pensado, inclusive na parte de prestação de conta. Não é só fazer um videozinho. O vídeo ele tem que estar atrelado a uma estratégia. Isso é gestão. A prestação de contas em termos de relatório, mas às vezes ele não tem mão de obra para fazer esse relatório. Eu conheço instituições, uma das que até já estive, você tem o dinheiro para ofertar, ele tem dinheiro para arrecadar, ele tem doadores, ele não consegue prestar conta, porque ele não tem profissional, ele só tem trabalhando no negócio dele. São na gestão, os voluntários com atividade fim, né? Com atividade fim. Então, e aí não esquece ali do meio, que é fundamental. Senão não tem o fim. Exatamente. Então, quando você reduz a sua despesa, por exemplo, com energia, sobra o dinheiro para você implantar, por exemplo, e ter um assistente administrativo ou você contratar um terceiro. Porque hoje você não precisa contratar, por exemplo, uma agência de marketing, vai ficar dentro da sua instituição. Você contrata ela por pacote de serviços e ele vai fazer a prestação de contas. Porque relacionamento é o diferencial. Então, lá na primeira fase que a gente falou, o que é quando eu faço gestão? Tem que pensar em relacionamento a longo prazo. Então, quando você tem toda uma instituição, como é que eu me relaciono? Né? Eu preciso falar com essa pessoa hoje, amanhã, depois. Terminei a entrega do meu produto, da minha obra, do meu projeto, do meu serviço, eu tenho que mensurar aquilo. É uma pesquisa de satisfação, entender as entregas. E aí eu volto no meu patrocinador, eu volto para o governo, eu volto para uma empresa, eu volto para a comunidade, eu volto para a sociedade e conto, olha, esse resultado foi X. Por exemplo, se eu fiz... eu implantei aí a energia fotovoltaica. Quanto de economia eu já tenho? Olha, por enquanto eu tenho, a longo prazo vou ter, mas por enquanto eu consegui que essa informação chegasse para todo mundo, eu consegui ter acesso a uma linha de crédito, aí no segundo momento eu consegui com essa linha de crédito reduzir minha despesa com isso e com aquilo, consegui ter computadores melhores operacionalizando, enfim, tudo que é aquilo de vantagem você vai construindo relacionamento. Até quando você chegar e tiver oportunidade de gerar energia extra para a comunidade, ele já viu todo o seu esforço. Então, não é lá no fim, quando eu colho muito mais frutos. É durante
que eu estou construindo a árvore, regando essas sementes, eu vou gerando relacionamento. Isso é gestão. E é tão interessante você falar isso. A gente teve aqui no nosso podcast um dos sócios da Educando Solar, que é o Thiago Kennesley, e ele desenvolveu o chamado método relacional, que é justamente isso que a gente falou muito para o integrador. O integrador, ele é obrigado a se relacionar com muitos players, com muita gente diferente. Você tem o cliente, você tem o fornecedor, você tem a sociedade, a mão de obra. Você tem um fiscalizador, de repente. Né? A transportadora que vai deixar a coisa lá, os produtos lá na obra. Então, assim, ele precisa desenvolver esse lado relacional. E foi muito legal o podcast, convido você a assistir. E você, integrador, se não assistiu, assista o podcast do método relacional. E o que você está falando aqui nada mais é do que isso. Quem está lá dentro também precisa se relacionar. E aí vai entrar agora um jogador novo da história, que é o integrador da energia fotovoltaica. Sim. Porque ele precisa fazer parte, ele precisa entender disso aqui também. Tanto o integrador tem que entender as oportunidades das empresas do terceiro setor, quanto o pessoal precisa se capacitar para entender essas oportunidades da energia fotovoltaica, né? E aí você tem cada negócio, você tem uma quantidade, assim, um lugar onde você encontra, né? Então você precisa criar relacionamento. Tem eventos hoje de networking, por exemplo, que as pessoas estão lá. Então, às vezes, tem aqui, esse encontro que a gente está tendo aqui, por exemplo, é um relacionamento, porque eu estou trazendo uma percepção que é congruente, que intervém aqui, que ajuda, mas você tem eventos com maior volume de pessoas também. Então, peraí, que tipo de feiras que eu tenho que ir? Que tipo de encontros que eu tenho que promover? Às vezes eu tenho que promover esse encontro. É o pessoal da engenharia, é o pessoal da engenharia elétrica, onde que eles vão, né? Brincando assim, o que comem, como vivem. Então, se você pensar, e relacionamento é isso, você pensa na jornada do seu cliente, onde que estão os seus clientes? Então, eu estou trazendo aqui esse terceiro setor como um possível cliente, no sentido de que ele tem, sim, recursos que ele faz acesso, tanto diretamente quanto indiretamente, e você que tem relacionamento, né? Você que é o integrador que tem relacionamento com eles, você vai olhar agora diferente para aquela instituição que está do seu lado. Ah, não, é só uma escolinha disso. Ah, não, é só... Não, não é. Então, é uma empresa que ela tem que estar organizada. E, principalmente, se é uma empresa do terceiro setor, ela tem uma série de documentações que ela tem que cumprir, porque, do contrário, ela não consegue operar. Então, ela tem a fiscalização, por exemplo, ela vai estar ali participando de outras mesas de negociação, tem outras pessoas que dão suporte, e elas têm uma organização, elas têm um linguajar específico, né? Então, se você tem interesse... eu dei um exemplo aqui de um lar de longa permanência, por exemplo. Mas onde estão esses lares de longa permanência? Às vezes, ele tem essa atividade específica. Às vezes, não. Ele faz parte de um outro conglomerado, vamos dizer assim. Sim, então, sim. É olhar isso de uma forma diferente. E, talvez, até... conhecer esses locais. É numa prefeitura que eu tenho a informação, na Secretaria de Obras. Então, aqui é um leque a mais, né, de clientes que você consegue acessar e que tem, sim, interesse num relacionamento de longo prazo. Não é alguém que você simplesmente vende, porque ele ele enxerga lá na frente. Entendi. E você comentou interessante, né, Paulo? Você comentou sobre a questão da prestação de contas, né? Você acredita que uma empresa do terceiro setor, né? A gente tem o hábito de falar ONG, mas não são só ONGs. Né? As empresas do terceiro setor, se elas têm um projeto de energia fotovoltaica, né? De geração de energia elétrica a partir do sol, isso ajuda na imagem que ela passa para a comunidade? Como é que é a sua percepção disso aí? Inclusive, tem instituição que eu atuo que tem isso, e na integração de colaboradores já tem essa informação. Então, não é só para o cliente fim. O cliente interno, o colaborador, vê isso diferente. Porque se você lidera pelo exemplo. Sim. Se você, dentro da sua casa, fala, menino, come verdura, e você não come, você vai ter isso diferente. Criança faz leitura, vá ler, e você não lê, é uma coisa. Então, quando você tem uma instituição em que você faz isso na sua instituição, você vai vender isso melhor. Então, o seu colaborador vai vender aquilo, porque ele só vende, a gente só vende aquilo que a gente compra. Então, eu só vivo aquela ideia e aí, sim, eu consigo vender. Então, o seu colaborador compra a ideia.
Primeiro cliente, o seu cliente interno. Aham. O segundo é a comunidade. Ele vai voltar para casa falando sobre aquilo. Ele vai impactar o cliente direto ali, na hora que ele vai atender, ele vai ter orgulho daquele lugar, ele vai falar sobre aquilo. E diretamente, quando ele fala sobre isso, nossa, esse prédio, ele tem energia limpa. Eu trabalho num lugar que realmente não é só para inglês ver, igual que eu falei, o greenwash, né? Que vou fingir que eu sou verde. Não, ele já faz isso também. E o cliente que é atendido, ele olha aquilo e fala, nossa, essa empresa realmente, ele está preocupado com uma coisa que a gente não olha o tempo inteiro. Porque uma cesta básica, por exemplo, ou uma roupa, você vê aquele objeto tangibilizado. Enquanto que a energia solar, você não enxerga ela, assim, na hora que eu estou preenchendo ali uma ordem de compra ou alguma coisa, eu não percebo isso. Então, é preciso saber contar isso para ele, quanto isso vai afetar diretamente. Vai reduzir as despesas e o custo operacional e eu consigo melhoria para você que é cliente. Eu consigo fazer mais ações da sociedade. Então, o grande gap é você saber contar. Então, usar um storytelling, contar essa história. E hoje o marketing ajuda. Uhum. Você tem os Reels aí, que é uma forma rápida, um TikTok com 15 segundos, você conta uma história fabulosa, que por exemplo, uma trend que está rolando aí, primeiro começa, depois melhora. Então, começa olhando ali para a sua infraestrutura, depois conta a sua infraestrutura melhorando. Não precisa estar no fim da história. Então, é melhoria Mesmo contínua. porque a ideia é a história não terminar, né? Não, essa é a sustentabilidade. Exatamente. Sustentabilidade é perenidade. É viver Exatamente. não só o hoje, mas pro amanhã, o meu amanhã e o amanhã da minha comunidade. E pela sua experiência, existem muitos cases aqui, vamos pegar só Goiânia, não abrange demais, que já usam energia fotovoltaica? Tem, e assim, alguns colaboradores saem das suas áreas de atuação porque percebem que isso é um ponto extra, né? Uma oportunidade de trabalho. Tanto quanto, por exemplo, a internet e a inteligência artificial. Uhum. Então, muitas pessoas migraram carreira para essa segunda carreira já olhando. E aí, o problema, vamos chamar assim, é que quando você olha para essa oportunidade do mercado, você tem que olhar para dentro de si e fazer real. O quanto eu preciso melhorar e conhecer para me desenvolver nesse mercado? Então, sim, tem casos de sucesso não só das empresas que olham para isso e olham, vou contratar empresa tal porque ela tem esse diferencial, mas o colaborador que virou empreendedor, ele também precisa olhar para esse mercado e pensar como é que eu me diferencio dos demais? Uhum. O que eu trouxe de bagagem que vai me diferenciar? É o relacionamento, é o conhecimento técnico, né? É saber onde eu vou atuar, que tipo de atuação. Às vezes ele já vinha de uma outra empresa, não sei, ele vem de uma empresa do ramo de advocacia, por exemplo. Então, por que eu não pensar em vender energia solar para mais advogados? Por que eu não vou vender? Vem do ramo dos supermercados, eu era distribuidor, alguma coisa. Vim do segurança. Então, por que eu não vou vender para todo mundo de segurança? Então, é pensar. Então, para mim, o que modifica, o que nos faz crescer é essa capacitação, esse desenvolvimento pessoal, esse conhecimento, né? Que a educação é que liberta. Aí, olha só, né? Olha o pitch para Educando Solar, né? E esse foi o nosso objetivo, Paula. Realmente, a gente, quando teve a ideia de criar essa empresa, né? É justamente para levar a educação. E eu confesso que, no começo, talvez por limitações da gente focar só em alguns determinados segmentos, eu não tinha lembrado do terceiro setor. E foi muito interessante quando surgiu a oportunidade de convidar você, porque abriu a minha cabeça também. E espero que você, integrador, possa também evoluir o seu pensamento e começar a entender o terceiro setor como um cliente que, de fato, necessita da energia fotovoltaica. E quando você entrega um serviço desse para um terceiro setor, não é só aquela empresa que está sendo atendida, mas muito provavelmente aquela comunidade inteira está sendo atendida. Então é um trabalho sensacional, muito importante e que de fato precisa, né? Precisa. E aí a gente pode falar sobre o futuro, né? Uhum. O que vem aí para futuro? Então, eu vou te colocar na mente duas ideias. A primeira, falando sobre educação, que é uma das minhas áreas de formação, e educação também corporativa. Antigamente, a gente entendia a escola como um ambiente de ensino.
Depois a gente tem aí faculdades e depois tem a Escola da Ponte também, que fala sobre a educação que era por projetos e os próprios alunos apresentavam e tudo. Para além da Escola da Ponte, a gente tem outra coisa que é voltando no passado, mas é o futuro, que é a educação em comunidade. Como assim? Hoje eu me educo pelo YouTube, por um videocast, podcast, eu me educo com livros, eu crio a minha trilha de conhecimento. Então, a educação de futuro, ela é na comunidade, em que eu educo o outro. E a educação no sentido de conhecimento também, que é construído. Então, nós estamos no futuro, quando a gente traz um podcast e educa as pessoas em fazer negócio com o terceiro setor, falar sobre energia limpa, além dos bancos. Então, eu vou lá na comunidade, por exemplo, eu tenho uma igreja, eu tenho uma associação de funcionários, eu tenho uma OCIP qualquer, né, que é uma sociedade civil organizada, e aí como é que eles se educam? Fazendo isso que a gente faz, senta na mesa e troca a figurinha ali. Então, isso é o futuro. Mais do que a inteligência artificial, e é um segundo momento, que ela vai te tirar um pouco operacional, vai te ajudar muito na sua gestão, mas a inteligência artificial, ela veio para te dar a oportunidade de ser humano. Quanto mais você delega atividades que não agregam valor, mais tempo você tem para ser humano. Então, o terceiro setor, ele é a nossa chance de ser quanto mais humanos. E a educação comunitária, né? Vocês podem procurar aí José Pacheco, ela é a educação do futuro. Mais do que a inteligência artificial, é você ser educado no futuro por um outro que já trilhou o caminho e está facilitando para você. Então, essas são as tendências assim de futuro, que nós estamos aqui no futuro, né? Exato. Não, e é interessante você comentar isso, Paula, porque quando a gente fala muito de futuro agora para o lado da energia solar, a gente vê muito a questão da autonomia. Né? Hoje em dia, o pessoal trabalha muito com energia solar, mas ela tem que estar ligada à rede, né? Você faz uma geração distribuída, você, na verdade, na prática, você entrega energia para a concessionária e ela te devolve em créditos. Quer dizer, mas está tudo certo, Sim. É assim que funciona. Mas muitas vezes a comunidade ela é tão carente, tão afastada, que não tem nem a energia da concessionária. E aí, quando você pega um projeto de energia solar, ela não tem, a comunidade não tem energia da concessionária, mas tem sol. E muito, né? Então, você coloca um projeto autônomo, por exemplo, com baterias. E você dá simplesmente, você transforma a vida daquilo ali. Você consegue dar uma qualidade de vida tão assustadora para daquela comunidade e, eventualmente, começando ali pelo terceiro setor, ou que seja uma igreja, a escola do município, né, ou alguma coisa, né, de lá para longa permanência. Sim. E tudo mais. Mas você consegue também ter projetos, e isso é que é legal, você consegue também ter projetos de energia fotovoltaica autônomos. Sim. Até em lugares muito distantes. Né? E às vezes o pessoal fica tão preocupado em querer servir a comunidade que esquece dessa parte aí que para eu servir eu preciso ter condições de servir. E quando você vai com um projeto desse, às vezes você transforma de tal maneira a comunidade como um todo que o seu servir fica muito fácil, né? Fica mais fácil. Por exemplo, eu fiz um curso de projetos com o pessoal que vendia açaí no Pará, por exemplo, né? Porque você tem essa atividade ribeirinha que era fortalecida e precisava levar ao empreendedorismo, mas dentro do empreendedorismo, uma das partes é essa gestão da operação. E aí essa energia entrava ali como um diferencial também. E ele fazia um curso online, exatamente, mas se você observar a quantidade, por exemplo, de aldeias indígenas e líderes e como eles são organizados e como eles levam para as unidades, né, das aldeias, a informação, que falam muitos idiomas, mais de 5, 10 idiomas. Por quê? Porque eles se organizaram pelo conhecimento. Através do conhecimento, como posso trazer esse projeto de energia para servir o meu outro projeto, que é essa autonomia dessa comunidade. Aí, ou trazer a construção também. É como se fosse o fundamento, né? O que eu preciso de base para eu poder atuar naquilo que eu quero, que é o meu objetivo fim. E aí você falou de fundamento, eu lembrei. Você vai ter uma escolinha de futebol, por exemplo,
os fundamentos do futebol, do vôlei, você precisa ter a base, você precisa saber correr com a bola, você precisa do fundamento. Então, para um negócio, você precisa, um dos fundamentos é você ter isso, olha, a preocupação social, ambiental e a de gestão e financeira. E aí a fotovoltaica entra tanto no ambiental, impacta no social e ela vai ter um impacto muito grande na parte de gestão e na parte financeira. Então, aí se amarra nisso. Então, um dos fundamentos de você conseguir ter o ESG ou a sustentabilidade no seu negócio, seja segundo setor, terceiro setor, é você pensar em sustentabilidade. Então, é ESG. É sustentabilidade social, ambiental e também a financeira e de gestão. Esse é um termo, né, muito usado dentro da gestão, né, a gestão das empresas. A empresa tem a certificação ESG, né? E assim, até para traduzir, né, ESG é uma sigla em inglês, que o E vem de environment, que é a parte ambiental. Social. O S é o social e o G é government, né? Exato. E que é a parte de governança. Então, assim, é você trabalhar nesse tripé, né? A governança, que é a gestão, que é a prestação de contas, que é mostrar, né, o que você está fazendo com transparência, o impacto. Né? O social, que é motivos óbvios, talvez o grande foco é o social e se esquece dos outros, né? De verdade, as pessoas têm mais enxergando o ESG como verde. Quando se fala, por exemplo, de energia limpa, eles pensam mais no verde, no ambiental, do que se fosse social e de governança. Você acredita? Essa é uma mistificação que a gente tem que mostrar. Ele não é só verde, ele é tudo. Ele é tudo. Na verdade, ele é também verde, porque a governança sempre existiu. Sim. O social também. E agora que está entrando a preocupação ambiental. Por um lado, é até bom, porque trouxe uma preocupação que estava adormecida, né, para um momento que está muito importante, com mudanças climáticas, ondas de calor e tudo mais. Quer dizer, a parte ambiental, ela é fundamental. Sim. E se está tomando uma proporção maior, acho que não tem efeito colateral, não. Não, é para o bem, é para o bem. Muito legal. E, Paula, então, assim, a gente falou muito sobre necessidade de capacitação, uma oportunidade que tem, né, com as empresas do terceiro setor. Então, empresas do segundo setor, né, as empresas e os integradores, seus fornecedores e tudo mais. Vamos olhar também para o terceiro setor como um universo de clientes, de potenciais clientes para a energia, né? Agora, o terceiro setor também está de olho nesse mercado, né? Mesmo sem capacitação, eles têm essa preocupação, porque é difícil, o pessoal às vezes não tem conhecimento, não sabe caminhar. Tem, aí a gente vai pensar o seguinte, o terceiro setor ele vem buscando esse acesso, né, a ter mais oportunidades em fazer uma gestão mais enxuta, em se qualificar e, inclusive, ter acesso a fomento internacional e nacional também. Então, dos motivos pelos quais eu fui para essa área também, não é só porque eu nasci e fui fruto de um projeto social que me oportunizou trabalho, né, através da capacitação, mas também porque durante a pandemia, por exemplo, eu tive convite de uma organização, ela falou, é isso que eu preciso. O gestor, ele tinha tido acesso a uma formação em que ele pôde visitar 5 estados dentro dos Estados Unidos e que eles trouxeram boas práticas que mostram que o terceiro setor ele precisa ser sustentável financeiramente. Uhum. E uma das formas de fazer isso é através de patrocínio, através de parceria público-privada e especialmente capacitação de pessoas. Então, ele trouxe e falou, olha, a gente precisa capacitar pessoas, a gente precisa valorizar pessoas. Esse tripé é muito importante, eu preciso trazer qualificação, eu preciso trazer também tecnologia. E tecnologia não é informática sempre. Tecnologia é conhecimento. Então, da mesma forma que você falou, às vezes eu não consigo energia fotovoltaica. Peraí, mas aí eu posso colocar autônoma de outra forma. Isso é conhecimento. Então, eu não tenho a solução. Eu só penso como é que eu vou trazer um parceiro para essa mesa, para esse problema que eu tenho. Então, quando eu sou convidada, por exemplo, às vezes tem assim, olha, o presidente me convida e fala assim, da instituição, eu tenho uma pessoa que quer fazer uma oferta de parceria. Você analisa e vê se alinha com os nossos negócios, se alinha com os nossos valores, e se dentro disso ela sana alguma dor, e se a gente também tem alguma dor para sanar para essa outra instituição. E aí, unindo esses esforços, a gente consegue caminhar em projetos. Às vezes não acontece, né? Não tem sinergia, ou o público não é o mesmo, não é o interesse. É ok, normal. tudo bem. E assim mesmo a gente troca e
as figurinhas e consegue trazer esse bench, né? Fazer esse paralelo. Olha, no meu mercado é assim, como é que é no seu? Ou até, olha, vai ter o evento tal, participa de evento assim, eu organizo tal coisa. E a gente consegue construir relacionamento, que é isso que faz diferença, né? Nossa, é tudo. Só você me fez lembrar uma coisa muito importante na parte de gestão, né? Eu já atuei muito como professor de faculdade, curso de engenharia de produção, e a gente fala, né? Quando a gente fala em empresas do segundo setor, a última linha que é a que importa, que é o quanto eu vou ter de retorno financeiro, né? Mas quando a gente fala de terceiro setor, na verdade, o retorno financeiro é a primeira linha, não é a última. É a partir do dinheiro que entra que você vai até chegar no atendimento ao cliente, que é o servir o cidadão, né? Então, quer dizer, o dinheiro ele está lá e tem que estar. Ele só está no lugar diferente do segundo setor. Ele é onde tudo começa. Como que eu vou buscar um patrocínio, como que eu vou, né, buscar um investimento para eu tocar esse negócio e, na última linha, é o quê? Atender bem o cidadão. Aí, para desmistificar, para quem é do terceiro setor e trabalha lá no core, atendendo diretamente ao seu público naquele negócio, desmistificar dinheiro. Quanto mais eu tenho acesso a dinheiro, a finanças, seja por crédito ou não, mais vidas eu impacto. Então, a conta é simples. Esse valor, eu impacto 100 vidas. Com 2 vezes X, eu impacto 200 vidas. E às vezes nem é linear. Às vezes não com 2x eu impacto 1000. Exatamente. Né? Às vezes a coisa ela é tão maravilhosa ou mágica que às vezes é só saber a informação correta que você consegue ter um impacto muito maior, né? Então é saber quem são os seus parceiros que vão te trazer esse aumento, né, dessa proporção onde que você impacta. Então você tem um raio, é como seres humanos. Tem gente que senta numa mesa e ela ilumina a mesa, a conversa, o sorriso, né? E às vezes a pessoa senta ali e ela faz o trabalho dela. Então é a mesma coisa em projetos socioambientais. Você tem um impacto muito grande. Então é sempre que eu penso, tem livros maravilhosos que falam sobre impacto positivo, né? Que às vezes as nomenclaturas vão mudando, mas no final é isso. O quanto de impacto positivo eu consigo causar com aquilo que eu nasci para ser. Isso é a missão de uma empresa, mas também é uma missão no caso do voluntário. Quanto mais vidas ele consegue impactar com a vida dele, mais faz diferença, né? Geralmente a pessoa pensa, para que eu estou aqui nesse mundo? Você está no mundo para impactar outras vidas. Então, se o seu propósito de vida, você escolhe. Mas uma das coisas que você pode escolher é impactar positivamente outras vidas, com o seu negócio, com a sua vida, com o seu tempo, com aquilo que você constrói. Então, isso que vai fazer um diferencial. E isso afeta até a depressão de muitas pessoas que se aposentaram, que estão fazendo transição de carreira. Então, assim, igual você falou, não é linear. Então, eu estou falando de impacto de vida que transforma ali o bem-estar de uma comunidade de diversas formas. Muito legal. Paula, o papo é bom demais, a coisa flui muito fácil, né? Nós já estamos chegando ao fim do nosso podcast. Qual que é a mensagem final que você quer passar para o nosso ouvinte, né? E aí, espero que os nossos integradores estejam vendo e também empresas do terceiro setor, para a gente unir as duas pontas, né? Qual que seria a sua mensagem? Você conhecer bem onde você está, você saber onde você está, quem é você em relação à empresa ou mesmo voluntário, e olhar para o lado e pensar como é que eu impacto positivamente as vidas, né? Tanto no meu negócio quanto com aquele meu cliente. Então, se eu consigo fazer isso de uma forma que é positivo e vai ser duradouro, então você está fazendo a coisa certa. Então, sustentabilidade é aquele relacionamento que eu vou ter a longo prazo e aquele impacto positivo que vai ser por muito tempo. Então, a energia solar, para mim, ela é um impacto positivo que vai ser bem perene. Então, a mensagem que fica olha para o lado e pensa, como é que eu impacto positivamente uma vida ou várias vidas? Olha só, é isso aí. Integrador, enxergue o terceiro setor. Às vezes uma ação sua lá vai dar uma qualidade de vida enorme para aquela comunidade. A gente, às vezes, não consegue dimensionar o tanto que a energia elétrica pode impactar na vida das pessoas. Talvez porque a gente vive em cidade e já está muito acostumado e habituado a isso. Mas tem muitas comunidades ainda no Brasil que são muito carentes do básico. E às vezes um projeto de energia fotovoltaica pode mudar
transformar a vida daquelas pessoas. Às vezes pode ser uma coisa simples, pequena, mas vai ser transformadora. Fique atento a essas oportunidades, porque é disso que são feitas as oportunidades da vida, né? São essas ações que transformam de fato a nossa vida e a vida de algumas pessoas, como você bem disse, né, Paulo? Nós estamos aqui para servir, né? E às vezes num servir dessa forma a gente realmente impacta muita gente. Paula, muito obrigado pela oportunidade, pelo aprendizado. É sempre um aprendizado meu também aqui, né? Muito obrigado. E assim, o tema é muito amplo. A gente pode pegar cada detalhezinho desse aqui e trazer para um podcast sozinho, né? Então, eu agradeço novamente, sucesso e espero que tenha sido esclarecedor também para o seu time aí entender um pouco desse mercado de energia solar. Não, eu agradeço a oportunidade. A gente tem aí sobre um pouco do que eu falei aqui, né? E trazendo plano, indicadores, tem um e-book que pode ser baixado para conhecer um pouquinho mais, até porque também dentro desse plano vai entrar quando é que eu vou chamar o pessoal, por exemplo, para me ajudar com a parte de energia solar, né? Uhum. Dentro dessa parte, como é que eu vou fazer o marketing disso? Então, dentro lá do nosso canal tem isso. Mas pode chamar para uma conversa também, tanto com vocês, né? O pessoal do terceiro setor que está ouvindo, entrar em contato com vocês para a gente conversar sobre isso e ter pautas assim frequentes também de educação, porque é muito válido. Então, quero agradecer essa oportunidade da gente esclarecer e é óbvio, como eu falei, o futuro é esse, a gente se construindo junto e aprendendo em comunidade. Okay. Muito obrigado pelo convite. Que isso. Pessoal, é isso. Né? Fica o convite de sempre seguir as nossas redes, tanto no YouTube, aqui no Educando Solar, quanto no Instagram. A gente já tem o LinkedIn também. Fica acompanhando-nos no Educando Solar, que lá teremos sempre novidades para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Nick!